Agora dividimos tela. Tudo bem, Dan? Tudo, e você, querida? Que Tudo estranho isso. bem? Nada, tecnologia. A gente tem que lidar de uma maneira assim. O que que a gente pode fazer, né? Já sofri muito, tá? Com vários problemas que aconteceram, mas nossa internet tá boa e assim vamos, não é? Vamos. Aí, Dan, eu vou te pedir só um favor. Quando acabar, você salva a live, tá? Para depois a gente subir pro IGTV, pro YouTube, Beleza, tranquilo. tá? Bom, eu sempre quis saber quem é o psicólogo do psicólogo, quem é o cabeleireiro do cabeleireiro, né? Quem é o professor do professor. E trazendo a sua história, Dan, a gente se conheceu através de uma amiga, né? A Marcele, se eu não me engano, que nos conectou. Sim, a nossa amiga lá do Rio Grande do Norte. Pois é. E nós conversamos e você me disse, né? A sua experiência com a síndrome de burnout foi em agosto de 2018, no mesmo período que eu. E queria que você então contasse para a gente qual era o seu estilo de vida naquele momento, porque você era chefe, né? As histórias que nós ouvimos nesses últimos dias eram de pessoas lideradas e não de líderes. Então, como é que o burnout chegou até você? Então, na verdade, o burnout chegou de surpresa e quando eu recebi esse diagnóstico foi bem impactante, né? Porque até então, eu psicólogo, profissional de saúde, trabalhando intensamente, mas, como você disse, a minha rotina era uma rotina insana. Chegava a trabalhar 15, 17 horas por dia o tempo todo. Eu era chefe, eu coordenava um setor de uma fundação aqui de São Paulo, e eu tinha demanda de trabalho das 7 da manhã até as 9 da noite. Eu tinha que atender todo mundo. E aí eu fui entrando no piloto automático e quando eu vi, eu tive uma crise de hipertensão super forte, deu lá 22 por 15, 14, não me lembro exatamente. E foi aí que eu fui procurar um médico, porque eu já estava desesperado. Mas o sintoma já vinha 2 anos antes, 3 anos antes, né? Mas a gente não valoriza esses sinais, né? Os sinais a gente deixa despercebido. Acho Então que eu não não é valorizei nada. os sinais. Acho que não é Eu achava nada. que não era nada, né? Achava que era comum. Eu trabalhava, estava cansaço, eu confundia com cansaço. Para mim era o cansaço do dia a dia. Mas tinha alguma coisa estranha, porque eu trabalhava de domingo a domingo, né? E ninguém trabalha de domingo a domingo, porque eu tinha que dar conta da demanda. Você trabalhava de domingo a domingo porque você estava disponível, te pediam, fazia parte do jogo, por que que você não tinha folga? Então, na verdade, não era um pedido assim aberto, mas as demandas que me davam, né? Então, eu fui promovido algumas vezes no meu setor. Então, eu entrei lá como psicólogo até chegar a coordenador geral. Foi um processo. E você vai abraçando as coisas para dar conta. E tem uma hora que você abraçou tudo e que você não consegue dar conta naquela sua carga horária de 40 horas semanais. E aí você precisa responder aquela engrenagem e você se perde nisso. Então eu me perdi naquela engrenagem. Era uma engrenagem que funcionava muito bem, mas como eu detinha muito conhecimento do espaço, né, eu conhecia toda a estrutura, todo o funcionamento, então tudo dependia muito de mim. E aí, isso não é muito bom, as coisas dependerem exclusivamente de você. Né? Porque eu tinha férias e não tinha férias, porque todo mundo precisava de mim o tempo todo, eu tinha que estar disponível o tempo todo, e aí, você está disponível o tempo todo, você perde a sua vida. Né? E nos últimos 10 anos, eu não fiz nada além de trabalhar e estudar para melhorar o meu trabalho. Ou seja, tudo girava em torno do trabalho. Trabalhar e estudar para trabalhar mais. Exato. Esse perfil, você viu alguém na sua família? Você conhecia alguém que já fazia isso ou não? Partiu de você? Não, na minha família não. Todo mundo tem um trabalho muito comum, né? Então você entra e sai no horário adequado. Eu nunca tinha vivência de alguém que trabalhasse tanto, mas isso foi acontecendo degrau a degrau. Eu não trabalhava tanto no início. A gente seguia os horários, inclusive eu conseguia conciliar outros trabalhos, só que quando eu assumi a coordenação, eu tinha que me dedicar. Então eu parei de dar aula, parei de fazer um monte de coisa e só fiquei ali. Você foi crescendo profissionalmente, né, como você está dizendo, até que recebeu um cargo de chefia, Sim, certo?
Ou seja, a certo. sua competência, os seus resultados te levaram a este cargo de chefia, certo? Sim, certo. Quantas pessoas estavam abaixo de você? Ah, então, no primeiro projeto que eu coordenei tinha mais de 400 pessoas, né? Então era uma imensidão e o tempo todo cobrança por resultados. A gente tinha cobranças por resultados, então não podia falhar, tinha metas para atingir números, né? E tudo dependia do trabalho que eu fizesse. Tudo É, dependia das ideias que eu tinha, tudo dependia disso o tempo todo. Então ficou, tipo, um monte de gente, um monte de famílias dependendo de mim. Eu comecei a ouvir coisas, assim, de funcionários, a gente depende muito de você, para o nosso Natal ser melhor, para a gente ter um ano melhor. Eu comecei, sabe, eu ouvi isso, mas eu não estava canalizando. E eu não tinha, Isabela, noção do peso, do tamanho do cargo. Para mim era só um trabalho que eu gostava muito, mas eu não tinha essa dimensão de alcance, né? O quanto aquelas pessoas dependiam ali, né? Isso vai seduzindo você, porque você né? Você trabalha, vem aqueles elogios todos, aquela coisa toda, você dá conta disso, e aí você começa, a sua pilha de trabalho vai aumentando e chega uma hora que, né? E aí teve um dia que eu até pedi ajuda para minha gerente. Ah, eu tô precisando de ajuda, porque as coisas foram ficando maior, eu perdendo a equipe do meu lado. Ela, não, você sempre deu conta de tudo, não precisa de ajuda agora a gente não tem dinheiro para investir em alguém para te ajudar. Né? Então foi ali que eu percebi, eu assumi muito, e na hora que eu pedi socorro, ninguém me deu ajuda. Né? então, o André Zorzeto, eu estou vendo aqui, né, comentando se você, que a gente precisa delegar, né, para não sobrecarregar, você não dividir o peso. É que tem momentos que você não tem alternativa, né, Dan? Então, na verdade, não era questão de delegar, que eu tinha uma equipe ali que a gente fazia um trabalho bem feito. Mas com a minha troca de gerente, ela foi demitindo pessoas e eu perdi para quem delegar. Então, eu não tinha para quem delegar, né? Todo o trabalho, por ser um trabalho muito especializado, com conhecimento muito apurado, não tinha ninguém ali disponível para isso, né? Mas, de fato, é uma hora que você não consegue, eu já não conseguia dizer mais nada, eu só fazia. Sim, Eu entendo só fazia. perfeitamente. Entendo Então me mandava perfeitamente. um e-mail 6:30 da manhã, eu respondia. Me ligava umas 9 da noite, eu respondia. Me chamava no WhatsApp à meia-noite, eu respondia. Teve um dia que eu estava curtindo um feriado na casa de um amigo meu, no Paraná, em Cascavel. Meu gerente me ligou na sexta-feira à noite, que eu cheguei lá tarde. Sexta-feira à noite, eu peguei um voo para voltar no outro dia, porque estava tendo um problema. Ou seja, eu não tinha, para mim, o trabalho era mais importante. Mas, para mim, naquele momento, eu estava dando o melhor para aquelas pessoas. Claro, Mas eu não claro. estava percebendo o quão estava me fazendo mal. Então, essa é uma característica muito comum, sabe, Dan, em todas as pessoas que eu já conversei, e é muito bom, mas você está me dando mais um elemento para formar, né, esse quebra-cabeça que é da síndrome de burnout, que são pessoas realmente muito competentes, muito responsáveis, e não é que você faz por fazer, você faz por ser responsável. Agora me diga uma coisa, você por ser psicólogo, você demorou para pedir ajuda? Você tinha preconceito em pedir ajuda? Porque como é que eu vou pedir ajuda se eu ajudo as pessoas, né? Sim, na verdade, era aquela questão de ideal, de fortaleza, né? Então, tipo assim, em 10 anos, eu nunca fiquei doente, eu nunca faltei ao trabalho. E aí, eu trabalhei com dengue, para você ter uma ideia. Eu tinha 40 graus de febre, eu dei uma palestra com dengue, 40 graus de febre, porque não tinha ninguém para fazer aquilo. E minha gerente disse, você tem que ir para salvar o projeto. E aí, essa ideia de procurar ajuda era reconhecer uma fragilidade que para mim não cabia naquele cargo, naquele lugar que eu ocupava, né? Naquele lugar que eu ocupava não cabia. E como assim? Eu sou chefe, eu tenho modelo ali para as pessoas, como que eu vou ficar doente? Como que eu tô frágil? E ainda assim uma questão de saúde mental, né? Porque você fala, parece frescura, né? A gente tem esses rótulos aí, a gente tem a psicofobia que é muito enraizada, e você no ambiente de saúde assumir
que você está fragilizado, que você fracassou, isso é horrível. Então, eu fui, os sintomas estavam ali vindo, eu conversava, porque na minha equipe tinha psiquiatra, tinha outros psicólogos, a gente discutia, mas era sempre num outro lugar, aquele lugar que não me atingia, né? Porque, imagina, eu vou sair daqui e com atestado, com CID psiquiátrico, né? Um F, alguma coisa, que as pessoas, inclusive no setor, já tinham um certo preconceito com as pessoas que apresentavam atestados nesse sentido, né? E por isso que eu demorei para procurar ajuda, né? Então, foi acumulando, acumulando, até o dia que a gente, de fato, o freio da vida, né, me fez parar. Ok, agora você precisa. E aí foi, né? Mas eu não assumi, eu me afastei e não disse exatamente o que tinha, né? Então, eu tentei manter ainda um sigilo do que era aquilo tudo, que não era saúde mental. Menino, que coisa. É, antes de eu me aprofundar mais na história do preconceito, pedir ajuda e tudo mais, você falou agora há pouco sobre a engrenagem, né? E que você trabalhou muitas vezes doente com medo de prejudicar essa engrenagem. Sim, Eu vivi isso muito, muitas pessoas também já me relataram, ou seja, você vai. Primeiro, porque você tira a força de onde você não tem, mas você vai, porque você é responsável, né? Você acha que isso te prejudicou muito? Deixou você chegar nesse estado do limite? sim, deixou eu me chegar no limite, né? Porque você tá naquela engrenagem, as pessoas também usam de subterfúgios, de sedução. Na verdade, é um processo ali de mão dupla, né? De fragilidade, de outras coisas, e as pessoas jogando responsabilidade para você. E naquele momento, se fosse lá no início da promoção, que eu estava saudável, que eu estava estável, provavelmente tinha colocado alguns limites ali, porque eu tinha esse processo de colocar limite, de não, aqui não dá, de tirar essa folga aqui, etc, etc, etc. Mas, depois, eu já estava naquele furacão ali, já estava dentro daquela evolução toda, eu não tinha mais condições, eu não me enxergava como pessoa. Eu simplesmente era um coordenador de projetos. E coordenador de projetos não deixa o projeto acabar. Não deixa as pessoas. Então, era essa imagem que eu tinha construído na minha cabeça. Totalmente equivocada, totalmente errônea, né? E por pressão. E aí, com a troca de gerência, que eu tinha um gerente que era muito bom, a gente entendia muito, aí veio uma que entendia quase nada do que fazia, a pressão começou, né? Maior, porque era o embate o tempo todo. Você discutiu, você trabalha com alguém que não dá conta, não conhece, fica difícil. E foi aí que eu sucumbi, né? Naquele momento eu sucumbi porque não dava, não tinha conta. Uma pessoa só não faria aquilo funcionar. Então eu percebi que todo o meu esforço tinha sido em vão. E aí coube, né, de novo, as pessoas próximas a abrir os olhos, mesmo assim você não acredita, né? Inclusive, no primeiro afastamento de 15 dias, eu respondia e-mail todo dia, eu falava com a minha gerente todo dia, por telefone. Não tinha, nada mudou, eu só não ia fisicamente pro lugar. Uhum. Tamanha a nossa responsabilidade. Mentes e Frutos está dizendo aqui, a engrenagem maléfica a qual Chaplin já se referia em tempos modernos. Perfeito. Aliás, esse filme, você já assistiu, Dan? Tempos Já, Modernos? já, já. Eu vou fazer o convite aqui para quem já assistiu, para assistir de novo. Para quem não assistiu, por favor, assista. Por quê? Ali você tem a síntese do que nós estamos falando. Só que ali eram movimentos repetitivos manuais, né? Mas ali mostra a intolerância de uma chefia em que não queria dar o intervalo nem para a pessoa se alimentar, né? Então é esse looping frenético de mais com menos, né? Olivia, Tempos Modernos, Charlie Chaplin, 1936. É preto e branco, ele é mudo e ele é espetacular. Muito, recomendo demais. Aí, Dan, tô aqui de olho no tempo. Você saiu de licença, continuou trabalhando. Isso foi lá em 2018. Nós já estamos, né, quase chegando em agosto de 2020, ou seja, nós dois vamos comemorar o aniversário, né, do burnout. Sim. Como é que foi esse caminho, então? Você explicou como é que foi o antes. No dia em que você viu que tinha uma coisa muito errada foi quando sua pressão subiu muito, certo?
E certo? depois? Como é que foi o seu caminho de reencontro consigo? O que que se descobriu? Então, depois foi um caminho árduo, né? Porque, assim, pior do que você encontrar o diagnóstico é você ter o diagnóstico. E aí você tem o diagnóstico, o que você faz com aquilo? O que você faz com aquilo? Eu dei sorte que eu caí numa médica muito competente, muito boa, muito atenada com as coisas que estavam acontecendo. Então já veio ali uma possibilidade. Mas aí começou, né? Então tinha um intenso tratamento medicamentoso também que eu tinha, porque eu já não dormia mais, eu já tinha crise de pânico, crise de ansiedade, né? Então estava totalmente pifado. Eu estava pifado, eu não tinha energia física, eu também não tinha energia mental. E aí me veio a cobrança também por estar doente, por ter fracassado. E para Uhum, mim, eu tinha assumido, ok, eu fracassei. O que você faz com esse fracasso? E aí o processo terapêutico, o processo de tratamento foi bem difícil. Então, assim, os primeiros 3 meses a gente não acertava a medicação. Né? Então, uhum. eu já perdi ali 3 meses. Então eu tava, pô, isso não tá certo. E eu fui buscando outras coisas. E aí veio vários diagnósticos, né? Veio depressão, veio pânico, veio TAG, veio estresse pós-traumático, uma série de coisas. E aquilo estava me deixando muito, 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 muito preocupado. E aí acabou a licença, eu falei, ok, tá tudo bem, vamos trabalhar. Voltei ao trabalho, e depois de uma reunião infeliz, eu simplesmente muito estressada, porque a minha gerente tinha feito coisas que não eram legal, eu já não, aquela equipe já não me fazia mais, eu tinha medo de ir lá, eu não gostava de estar com eles, eu fugia. E aí eu fui almoçar com uma amiga de outro setor, e na volta eu simplesmente rolei 35 degraus de uma escada, quebrei o pé, quebrei 4 costelas, ou seja, era um sinal do universo dizendo que aquele ambiente não era mais para mim. Né? E aí recomecei de novo o caminho, o tratamento, buscando pessoas, mas foi um caminho difícil. Para mim, eu tô reaprendendo a viver. Eu tô entrando em contato com um Dan de 15 anos atrás, que tinha alguns planos, e que eu nunca planejei ser chefe de nada. Eu não quero ser chefe de ninguém, eu não quero coordenar a vida de ninguém, eu não quero coordenar nada, eu não quero saber de milhões de reais, não quero saber disso. Né? Eu tô buscando uma forma, porque eu sempre gostei muito de trabalhar, comecei a trabalhar muito cedo, aos 16, 17 anos, né? E eu era feliz no trabalho, eu era muito feliz nisso, eu gostava muito daquilo. Então agora eu estou redescobrindo um Dan, fazendo uma trajetória aí, com metas muito mais tranquilas, sabe? Eu não preciso de tudo, eu preciso de tempo, eu preciso De respirar, você. eu preciso de mim, eu preciso, né? Porque eu tenho outra persona, né? Não é só aquela pessoa que trabalha, aquela pessoa bem-sucedida, né? Aquela Isso. pessoa que os familiares e amigos invejam. E para todo mundo eu tinha uma vida perfeita, né? Então eu tinha uma vida perfeita, viajava fora 2, 3 vezes por ano, fazia aquelas coisas todas. Mas eu não, né? Eu tive uma crise no meio dos Alpes suíços, né? Eu Uhum. tentei, passei mal, enfim. Então não dá para pensar. Então hoje o caminho é esse, Isabela, é reencontrar aquele Dan que sonhava com uma vida melhor, mas com muito mais qualidade de vida e definir o meu próprio destino. Eu sei que a gente não controla muitas coisas, né? Mas assim, quando eu estiver ultrapassando os meus limites, agora é hora de parar. Né? Então, eu estou buscando isso. E foi muito difícil essa trajetória, porque a gente não tem profissionais, né? O burnout ainda tem preconceito dentro do próprio, da própria classe, né? As pessoas Total. não acreditam muito nisso. E aí, psicólogo também, eu fui em alguns, pra você ter uma ideia, eu frequentei 8 até achar o que de fato entendeu o que eu estava passando por ali. E por ser psicólogo foi bem mais difícil, porque qualquer resposta que eles me dessem não me descia facilmente. Tinha uma Claro, crítica ali, né? você era E psicólogo, aí, é psicólogo? sim, aí eu encontrei uma equipe maravilhosa, um neuro fantástico, uma psiquiatra maravilhosa, uma psicóloga, e aí a gente conseguiu juntar um quebra-cabeça. Tava faltando peças ali ainda falta peças, eu não me sinto apto ainda para voltar para aquilo. Mas uma coisa eu sei, eu não quero voltar para aquilo. Né? Então, o meu processo, o que me dificultou ainda era assim, você vai ter um período que vai acabar a sua licença, você volta para o trabalho.
E aí isso me doía o tempo todo, né? E agora é um processo diferente. Você vai se cuidar para viver melhor. Seja onde for o seu trabalho, mas com limites. Perfeito. Dan, que lindo que você falou. Poxa vida. Eu vou só repetir aqui algumas coisas, tá? Você foi em 8 psicólogos até se encontrar com um que falasse uma língua que você entendesse. Então foram 8 psicólogos, 3 meses ou 3 tipos de medicação para você se acertar também? A gente 3 fez meses ou 3 3 trocas de tipos? medicação. Ah, Foram tá. 3 Ok. tipos de medicação, Ok. né? E Por... teve e com doses altíssimas. Eu cheguei a tomar 300 mg de um antidepressivo off-label, fora da receita que aquilo não me dava, né? E Então. aí você tem. Aí, saúde mental tem isso ainda, tem um encontro com a medicação, que você responde ou não. E aquilo ia me deixando mais ansioso, mais ansioso, mais ansioso, porque aí eu fiquei, fracassei no trabalho, estou fracassando no cuidado agora, Ah, né? tá. E aí uma coisa que eu ganhei muito dinheiro, mas eu gastei todo o dinheiro com tratamento. É isso que eu queria te perguntar. O que que você ganhou liderando 400 pessoas, crescendo, né, na carreira e tal? E aí, eu imagino você assim, né, tipo, comentando com a sua família, nossa, consegui mais uma promoção, agora eu vou ser o coordenador dos projetos, né? Isso Sim, transparece uma coisa assim, nossa, né? Ontem a Roberta Caruso ela falou sobre isso. Você estar num lugar aspiracional e fazendo uma coisa que todo mundo acha o máximo que você deve estar fazendo, ajuda na pira, porque você aí você não vê limite mesmo, né? sim, como eu fui teve um ano que fui promovido 3 vezes, né? E eu comentava com um amigo meu, eu fui promovido de novo. Ele, nossa, de novo, né? E aí as pessoas, elas sonham com isso, Isabela. A gente vive num momento que as pessoas sonham, né? Com a Então, vida perfeita, com a vida instagramável, né? Então vai lá. Então, eu cheguei a palestrar na Unesco, eu cheguei a escrever livros falando sobre. Então eu estava ali no nível da minha carreira, uau, né? Mas eu não estava feliz, eu não estava bem, aquilo não me fazia bem, né? Então eu ganhei sim muita coisa, ganhei muito acesso, eu viajei, fiz coisas, aprendi muito, mas o preço que eu paguei por isso, que e você pagar alguma coisa com saúde é muito complicado. Com é, saúde mental ainda, que você perde o equilíbrio, né? Você perde o equilíbrio. Né? E aí eu ficava assim, quem que vai querer fazer terapia com um psicólogo que ficou doente? Olha a minha pergunta, né? então, a gente começa já a entrar numa vibe de muita desvalia, né? Porque você já Sim, nem acredita mais em você. sim, O Dan, acho importante sempre entrar esses números, tá, na história, porque isso mostra que não é de cara que você vai resolver uma coisa que também não chegou de um dia para o outro. Né? sim, não As pessoas, foi. e nós fazemos parte das pessoas, a gente precisa entender que é o seguinte: se uma situação não acontece de um dia para o outro, ela também não será resolvida de um dia para o outro. E não adianta Sim. essa pressa. E aí é bom você ter pessoas assim, de confiança ali do seu lado, que eu tive, meu amigo Denner, maravilhoso, inclusive, ele, um dia eu saí da terapia, que eu fui ali, ela me deu um novo atestado médico quando terminou. Então eu tinha Uhum. 3 meses, eu voltei lá, a psiquiatra me deu 4 meses. E para mim eu estava indo ali para ter alta. Né? Eu voltei pro trabalho, a médica do trabalho me vetou, e aí eu tinha que passar por aquele processo horrível de INSS, e para mim eu estava bem, né? Mas eu não estava bem, né? Eu estava totalmente ali destruído ainda, tentando reencontrar uma força, e eu vi essa frase: você demorou 10 anos para perceber o quanto você estava adoecido. Você não vai ficar bom em 90 dias. É, Não se deu o prazo, né? E foi aí depois que eu larguei essas cobranças, Isabela, que eu ainda tinha, com o tratamento, com tudo, eu dava prazos, né? Para mim aquilo uhum. era e você tem uma testada ali dizendo 120 dias. Então, para mim era aquilo. Em 120 dias eu estaria ótimo, se eu fizesse tudo. E aí eu fiz tudo, e aí não foi. Eu não fui um paciente negacionista, ele está perguntando aí, né? Eu queria cumprir os prazos, né? Se uma especialista me diz que eu vou ficar bem em 120 dias, eu acredito nela. Né? Então eu faço aquilo tudo, tomo remédio. Eu cheguei a tomar 14 remédios por dia, né? 28 dragas diferentes por dia, era uma loucura aquilo. Né? E aí, Ah, óbvio,
Que não é. Foi um tempo enorme você chegar na situação, né? Isso, E se eu tivesse percebido no início, logo, eu não estaria aqui conversando com você sobre hoje. com certeza. Eu também, e é por isso que esse diálogo é fundamental. Cada vez mais a gente falar sobre o assunto de uma maneira natural. Por quê? Se hoje a gente tem quase 20 milhões de brasileiros com o diagnóstico da síndrome de burnout, de acordo com a USP, né, na última pesquisa feita junto com um laboratório farmacêutico, eu tenho 20 milhões de pessoas sofrendo da mesma coisa. Então ela precisa, esse problema precisa de respeito, precisa de mais espaço, precisa de dignidade e não ser visto como um patinho feio da conversa, né? E você sabe, Dan, que eu conversei agora há pouco com o desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira, tá lá no YouTube. Imagina um desembargador que lida com os processos trabalhistas, e ele falando muito sobre dano existencial, dano moral, né? E como falou inclusive sobre chefes, tá? Olha, vocês precisam ver o que ele fala sobre os chefes, os tipos de chefe, que inclusive o judiciário avalia na hora né, de um avanço quando você não tem os seus direitos garantidos. E ele diz, né? Ele falou assim, olha, é respeito. O seu direito, ele está na lei. Então você não é um criminoso quando você busca os seus direitos. Não, está na lei. Né? Não é Sim. anormal você buscar os seus direitos. Anormal é você pensar que você é um criminoso quando busca os seus direitos. Bom, então temos muito ainda, né, para fazer juntos, para trazer mais assunto, mais diálogo nesse assunto. Agora, Dan, você por ser um psicólogo, algumas pessoas aqui já disseram, né, eu quero me consultar, né, quero fazer terapia com o Dan. Eu entendo que quando a gente vive na pele uma situação, é muito mais fácil de você contribuir, né, com outros, porque aí você tá vendo aquilo que ninguém vê. Porque a gente está falando de coisas invisíveis. Sim, e por isso que receber um diagnóstico de um CID que eu nunca nem tinha ouvido falar na vida, né? Porque eu Nossa. recebi aquilo, um papel, e eu estava de carro, aí fiquei bem abalado, eu só li aquele papel. E depois de uns 2 dias eu fui entender aquilo. Mas é falar de alguma coisa que é invisível, que as pessoas muitas vezes não acreditam muito, né? E aí tem ainda, doença ocupacional, você precisa passar por aquelas perícias terríveis de INSS, que eu tive uma experiência super traumática ali. Mas a perita, né, naquele momento, ela viu quão abalado eu estive, ela acabou me ajudando mais do que eu pensei que fosse, né? Mas falar de saúde mental ainda é muito complicado, é muito difícil. As pessoas acham que você está fingindo, que você está aumentando aquilo tudo. E aí, quando você conversa com algum profissional que não entende muito o que você está dizendo, né, fica bem mais difícil. Porque, opa, o seu terapeuta não acredita no que você está dizendo, É, né? Olha muitos o peso terapeutas. disso. Olha o peso disso. Né? Por isso que a gente precisa juntar eu, você e todos esses profissionais que estão juntos para mostrar que é um quebra-cabeça, como outros que já existiram no mundo. E nós precisamos dizer cada vez mais que aquilo que a gente não vê é muito maior do que aquilo que a gente vê. Então, que Exato. arrogância nossa. Só para lembrar aqui o que o Cortella falou, que ele falou sobre humildade, né? O que a gente pode aprender com o burnout. Então, assim, quem eu sou para acusar que alguém está inventando algo que eu não estou vendo? Então já começa Sim. por aí. Aquelas pessoas que resistem, Dan, ignora, porque assim, o mundo já mudou muita coisa, né, gente? O planeta já foi colocado como centro do universo. Sim, mas as pessoas ainda ficam assim, né? E óbvio, quem quer estar numa situação dessa? Não é uma situação Ninguém. confortável. Quem busca isso, gente? Você tá ali vivendo o seu auge profissional, o seu auge de sucesso ali, recebendo convite para palestrar o tempo todo. Aí você vai fingir, né? Isso me deixava um pouco preocupado. Mas depois, meu, não é. Nós somos a nossa responsabilidade, né? Então, então eu vou me cuidar para que isso não ocorra de novo. A gente sabe que não é fácil, que você vai sendo seduzido. A gente vive um momento, Isabela, que a vida vai seduzindo você, né? Com algumas coisas. E a gente está buscando uma vida mais
cheia de filtros, né? Uma coisa mais ali. E aí a gente se perde nesse caminho. Mas agora, e eu só comecei a melhorar, depois comecei a falar sobre. Eu comecei a encontrar outras pessoas com o mesmo diagnóstico, que eu me achava assim, só comigo aconteceu isso, né? Porque não era muito falado. E aí foi bem bacana, porque eu li uma reportagem sua depois, eu falei, uau, tem alguém. E foi ler uma reportagem sua que me fez buscar outras pessoas, né? E Olha, aí você encontrar outras pessoas com a mesma dificuldade naquele momento me fortaleceu um pouquinho, né? Porque o caminho é muito difícil. É um caminho meio que humilhante ali, quando você tem que fazer todo o processo burocrático, né? Da doença ocupacional. E aí você tá muito fragilizado. E aí tem um monte de coisa, e eu fico pensando, quem quer passar por isso? Ninguém. então, Né? ninguém vai passar por isso. Você sabe, Dan, que agora você falou uma coisa que já foi dito pela Roberta, né, pela Jaque na segunda-feira, a própria Carol na terça, que é assim, você já tem que lidar com a sua dor, com o afastamento de pessoas que você incluía no seu hall de amigos. Você tem que lidar com um monte de coisa nova e que você não. É como você falou, ninguém quer viver aquela situação. Aí tem a questão da família, tem um monte de questão. E aí, bom, no nosso caso, né, que você é profissional da saúde ou da comunicação, quando você começa a falar sobre o assunto, foi como você falou, eu estou melhorando falando do assunto, né? Você começa a falar sobre o assunto, eu não sei você, eu não estou procurando problema. Pelo contrário, eu estou querendo prevenir o problema. E se a gente buscar em outras áreas, quantas pessoas vocês conhecem que vivem uma situação delicada e aí o que elas fazem? Se juntam a outras pessoas que viveram por situações delicadas, né? Mães que perdem filhos por X razão, doenças raras, as pessoas se reúnem. Então, assim, hoje mesmo, uma pessoa que me escreveu assim, porque você trabalhava e aí agora você só... Eu tenho que falar sobre assuntos que me são impostos pela profissão. E agora eu escolhi um que eu posso falar, né, Dan? Então tá eu aqui, eu e você, Sim, né, representando. A nossa sim. história é muito pequena diante dos 20 milhões diagnosticados no Brasil. Mas a gente não pode ignorar que são 20 milhões. E se nós estamos falando, como você ouviu viu uma reportagem minha, quando eu encontrei o livro da Roberta Carusi, eu falei, nossa, já, alguém já viveu isso, já até escreveu um livro. Aí você vai pesquisando, vai se aprofundando, você fala, nossa, não tô louco, não é? Sim, sim. É uma trajetória de vida, né? E você se sente mais acolhido com quem já viveu, né? Você vai buscando se fortalecendo. Então, para mim, conversar com você, com a Marcele, foi fundamental para eu entender todo esse processo, né? E também com uma pessoa aqui da família, amigo, que te apoie, que entende que, ok, você precisa de ajuda agora. Você já cuidou Uhum, tanto, né? Porque é. e eu me senti meio abandonado. Parecia que assim, eu dei muito e na hora que eu precisei eu não recebi de volta Ah, aquela sim, dedicação toda, aquela coisa toda. Mas enfim, isso não faz muito sentido, isso. porque agora eu estou buscando um caminho novo e é, a ideia é não passar por tudo aquilo de novo, Perfeito. Mas né? você não vai, Nem né? Você já sabe que você não quer ser sim, chefe. sim, entendeu? Eu vou, sei lá, vender artesanato na praia, eu vou fazer qualquer coisa que me dê espaço para eu ser quem eu sou, para dar o melhor da minha produzir, que eu gosto bastante, né? Então, a perita do INSS chegou até a me indicar para aposentadoria ali por invalidez. Foi um baque também, foi difícil receber aquilo tudo, mas assim, eu estou me cuidando para voltar e voltar bem, né? Para aquilo que eu gosto de fazer e uma situação que eu não quero ser chefe de ninguém, eu não quero coordenar uma pessoa, entendeu? Eu quero ir lá, fazer o Isso. meu trabalho e voltar. Deu 5 horas, eu vou embora, e hoje eu sei, eu não respondo mais WhatsApp fora de horário, eu não tenho mais e-mail no celular, entendeu? Não tenho mais nada disso. Não tem, não Você quero. agora sabe os seus limites. Eu não sei ainda quais são, eu estou buscando eles, mas eu sei o que me levou naquela situação caótica, dramática que eu estava vivendo. E fazer aquela caminhada de novo, eu não quero.
Porque a caminhada de volta foi muito dolorosa. Ela é muito dolorosa. E é uma caminhada solitária. Ela é solitária, né? Solitária. Então eu tinha uma memória excelente, de repente eu tenho um lembrete de como tomar remédio, né? Isso para isso, aí tem aqui, tem não sei aonde, tem. Foi muito frágil, foi muito fragilizado naquele momento. Então, eu quero sim continuar a produzir, mas agora eu quero ajudar as pessoas sim, né? Mas na medida do possível. Tem gente que trabalhou comigo que está aqui na live dizendo, está certíssimo, mas é isso. Autoconhecimento é tudo. Mas às vezes a gente só se conhece em situações muito difíceis. Eu nunca pensei que eu estaria numa fila de perícia de INSS. Quando eu vi aquelas coisas na televisão que eu me deixava angustiado. De repente eu sou aquele personagem principal. Uou, eu não quero isso para minha vida. Eu não quero passar por isso. Eu quero uma trajetória leve, uma trajetória tranquila, né? Porque daqui a pouco eu já estou aí na terceira idade, então eu preciso de leveza. Eu quero leveza para a vida, leveza no trabalho. Então agora eu escolho, né? Eu quero escolher as coisas. Isso. E lembrar que eu tinha um sonho antes de ser engolido por tudo. E meu sonho nunca foi ser chefe. É isso. Qual era o seu sonho, Dan? Meu sonho era escrever, era trabalhar com psicologia escolar, coisa mais tranquila ali, né? Eu dava aula, eu tinha isso, eu fazia, eu era feliz assim, né? Então eu escrevia, eu atendia psicologia escolar aqui, trabalhei em grandes empresas, dei aula. Eu era feliz com aquilo, porque eu tinha uma responsabilidade única comigo, que era cumprir as minhas atribuições, fazer aquilo bem feito e ir embora, né? Então tinha um recorte. Você abre a gaveta agora do trabalho, vai embora. Mas depois, né, você ser coordenador de uma grande fundação, de uma das maiores universidades do país, entendeu? É o lugar que muitas pessoas queriam estar. E eu só percebi o peso disso depois que eu fiquei doente. Porque para mim era mais uma coisa normal. Né? Aquele cargo não era nada. Mas era muito, porque ele me sugava. Né? Pronto. E eu fui engolido por ele. Dan, eu tenho ainda mais duas perguntas para te fazer, estou aqui de olho no tempo, mas antes de continuar, eu quero só dizer aqui duas coisas que eu estou vendo um monte de pergunta. O livro que eu comentei, Jean, que foi quando eu vi, né, depois do meu caso, comprei na internet, esse aqui, ó, No Limite do Estresse, Roberta Carusi. Está aqui no meu feed também, o nome dela, a recomendação do livro e tudo mais. Agora, eu vi várias perguntas aqui, Dan, relacionadas a características, reconhecimento, se é rotulado, enfim. O que eu sugiro? Esse livro, que é do advogado Marcelo Valle, que eu entrevistei ontem às 8h30, Síndrome de Burnout e a Responsabilidade do Empregador. Aqui e na live de ontem, ele deu uma aula, ele é professor, e ele fala sobre direitos e deveres. Direitos e deveres da síndrome de burnout. Então é fundamental, quem quer entender o que nós estamos falando, que também procure a informação certa, né, Dan? Que não fique só assim no, eu acho isso, acho aquilo. Não, busque a informação, que aí você vai ver que nós estamos vivendo, ó, só mais uma coisa aqui, ó. Esse aqui ainda não entrevistei não, mas ó, nós estamos vivendo a sociedade do cansaço. Esse livro, ele é esgotado porque ele fala justamente que nós estamos vivendo o período histórico das enfermidades neuronais. Ele fala que ao mesmo tempo em que a gente viveu um período em que as enfermidades vinham de bactérias, aí elas foram tratadas com os antibióticos, agora elas são neuronais. Então a gente precisa se atualizar, né, Dan? O mundo não é mais da revolução industrial, a gente está vivendo uma revolução cognitiva. Então, dito isso, meu querido, o que você diria, então, para todo mundo que está aqui, sobre esse caminho de volta? Porque a gente se perde em algum momento, né? E o caminho de volta também não adianta ter pressa, que aí senão vem mais frustração. Sim, acho que você falou tudo, né? Caminho de volta não combina com pressa, né? Mas é preciso você fazer esse reconhecimento aí, se reconectar com você, se encontrar. Buscar um encontro com a pessoa, né? Que eu deixei de lado o profissional Dan, eu fui buscar o Dan pessoa, né? O que gostava. Então, ideia, eu não fazia mais nenhuma atividade de lazer.
né? Eu não ouvia mais música, eu ouvia música no carro para ir pro trabalho e voltava, eu não sabia mais nada. Então eu fui me reconectando, então eu fiz isso, me reconectei comigo, estabelecendo algumas metas atingíveis, nada grandioso, né? E vivi um dia de cada dia, né? Então, reaprender para mim está sendo isso. Eu fui como se eu estivesse começando a aprender a andar de novo, né? Eu estou tateando aqui, buscando mais segurança, né? Eu sei que eu sou um profissional bom, eu estudei muito. Onde eu posso aplicar isso, que me traga um retorno pessoal, mas também traga retorno para as pessoas, mas que não me deixe sugado, né? Que não me fragilize. Então, é esse autoconhecimento aí. Então, é uma boa equipe médica, você precisa. E, de novo, lembrar que todo mundo falha. Nós não somos, né, pessoas perfeitas. Nós não somos. Ninguém. E quem busca, ninguém. Então, a gente tem que trabalhar com o conceito de imperfeição, com os conceitos de falha, né, de tô cansado, não dou conta disso, eu vou parar. Ah, não quero. Então agora eu faço isso. Não faço nada disso de manhã, não quero fazer. E também, a Isabela, é dizer o famoso não. 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 Então, para mim, hoje, esse caminho tem muito a ver com aprender a dizer não para as pessoas. Ok, eu tenho a minha vida, você tem a sua, eu posso te ajudar. Mas o te ajudar é o quanto isso pesa para mim, né? Não estou dizendo para a gente virar pessoas egoístas, não. É que às vezes a gente ajuda, e a gente, quem tem burnout tem lido, a gente ajuda, né? E você não se perde nisso. Então agora, ok, parei, respiro, não tô bem, eu vou pra rede, né? Leio um bom livro, ouço música, retomo, e de novo é pensar nos meus limites. Eu não sei quais são eles ainda, né? Todos. Eu não tô na vida ainda, não tô dançando ainda. Mas eu vou dançar direitinho. Eu tô dançando um pouco mais lento, mas daqui a pouco eu vou dançar direito. E aí, essa é a dança da vida, né? A dança da vida é esse equilíbrio. E eu decidi, eu quero ser feliz. E aí, como que eu vou me sentir feliz? E feliz não é ter coisas, não é ter um grande cargo, não é fingir que as pessoas te respeitam, né? É muito maior que isso. É com você mesmo. Então, a história é comigo agora. Como você disse, tudo que você ganhou, você gastou em tratamento. Sim. Acho que essa frase também resume muito, né? Dessa nossa... Sim. Bom, eu chamo de armadilha da competência, não vai dar tempo de falar aqui, tem que ser outra live só por isso, mas tudo que você ganha, com esse custe o que custar, vou dar conta de tudo, né? Depois você acaba perdendo em tratamento. Olha só, deixa eu ver aqui, tem tanta mensagem boa, mas ó, quero só registrar que a presença, tô parecendo agora aquela turma do interior, que eu sou do interior, tá, gente? Quero registrar aqui a presença da autora do livro, né, a Roberta Caruso está aqui, Diário do Burnout, falando inclusive sobre o Marcelo Valio e, Rô, você viu aqui, né, que eu já falei do seu livro, super recomendo. A Eloá, que está aqui, vai falar amanhã. Eloá, Dan, teve o burnout com 20 e poucos anos. A gente teve com 30 e poucos, né? A Jaque Rocha, que teve aqui na segunda, ela teve perto dos 50, né? A Carol, se eu não me engano, tinha 20 e poucos, e a Roberta 30 e poucos, ou seja, não tem idade, tá, gente? Não tem sexo. Com o Cortella, por exemplo, agora cedo, eu perguntei para ele, né, se ele tinha convivido com alguém com burnout, porque professor tem um monte. Sim, ele inclusive deu afastamento para um monte. Então, assim, a gente precisa buscar as informações corretas, né, querido? Então, ó, para as considerações finais, tem muita gente aqui falando sobre coragem, sobre preconceito. Ó, a Rô tá dizendo, tinha 43 anos quando ela teve passou pela síndrome de burnout. Dan, para quem ainda não tem coragem de buscar um trabalho com saúde, ou seja, que está ainda num trabalho sem saúde e está com medo de largar isso, você como psicólogo e analista do comportamento humano, o que você diria? Vá embora. Você está percebendo? Vá embora enquanto é tempo. Né? Tem tempo ainda. Se você percebe, se tem essa vontade de sair, porque eu já não tinha mais isso, eu não tinha mais nada, eu não via nada, né?
Então, isso foi vindo. Eu comecei a perceber o quanto me fazia mal depois do processo terapêutico. Então, se você está percebendo, ainda tem essa faísca aí, né? Eu chamo isso de lucidez. Você ainda está lúcido. Então, aproveite essa sua percepção e busque outras coisas. A gente sabe que é muito difícil, que a gente precisa, né, trabalhar, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa viver, mas não viva, não sobreviva com isso, né? Viver é diferente de sobreviver. Então, com medo, agarra na mão de alguém que ali te fortaleça e vai embora, né? Porque esse caminho vai ser mais fácil do que você pifar totalmente e aí você buscar recursos. Quando você já não mais os tem, é porque eu não tinha mais nenhum recurso interno. Eu não tinha, né? Eu estava ali robotizado. Eu estava robotizado, né? Então, tem que ter essa coragem mesmo, né? E eu aprendi que a gente sempre vai ter uma segunda oportunidade, né? Se a Sim. gente percebe a tempo. Se não, né? Eu tive um amigo que acordou em coma. Ficou em coma, acordou depois no hospital, um mês depois. E aí, né? Ele acabou não sobrevivendo. Meu pai. Ficou em coma, enfim. Ele não veio aqui discutir com a gente a síndrome de burnout. Aí ele também era É. da saúde, era um terapeuta ocupacional muito importante aqui de São Paulo. Então, Cês- é. vamos recomeçar, gente. Sempre dá. Ô, E eu Dan, aprendi uma coisa agora com isso: um passo para trás, gente, não faz mal a ninguém. Você está indo no caminho errado e você está percebendo, dá um passo para trás e olha de novo em volta e recomeça. Eu não tive essa percepção de que eu estava andando no caminho equivocado. Para mim era o caminho se faz caminhando. Não, gente, pare, né? é, é. Respire, olhe o caminho e aí a gente toma decisões. Dan, perfeito. Eu estou muito feliz com toda essa nossa conversa. Eu sabia que seria boa, só não imaginei que seria tão boa, porque você já está um passo à frente. Então, se você deu um passo atrás, né, com o burnout, como eu Sim, e um monte, você já deu alguns à frente. Deixa eu ver o que eu ia falar, tanta coisa. Bom, como você falou, né, viver é totalmente diferente de sobreviver. O doutor Sebastião, o desembargador, falou para mim agora há pouco assim, ó, sobre a cãibra. Olha que interessante, gente. O desembargador, a entrevista está lá no Facebook e no YouTube, já já eu consigo subir para o IGTV. Ele falou assim: se você está se esforçando demais fisicamente, o que vai acontecer no seu corpo, Dan? Uma cãibra. Uma cãibra é um aviso para você, né? E quer dizer, pega leve, senão nós não vamos conseguir continuar. Quando você falou mais cedo sobre os sinais, todos nós sentimos sinais. Só que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, exato. né? Então, acho que uma maneira que a gente pode partir aqui para a conclusão é não ignorar o que o corpo está nos chamando a atenção e não vir com essa ilusão da performance insustentável, essa performance 24/7, 365 dias, porque não vai rolar. Não rola. Não rola. A gente precisa ir devagar. Ó, procurar emprego com saúde é muito melhor do que procurar emprego sem saúde. Eu falo por experiência própria. Você, enquanto está trabalhando, está percebendo que aquele caminho não está indo, né? O destino não está rolando mais com a sua saúde, é melhor tomar uma decisão antes, e eu vou falar isso aqui com muito carinho por pessoas que estão dizendo aqui que não têm coragem, né, de sair do trabalho, mas assim, procurar emprego com saúde é muito melhor do que procurar emprego sem saúde. Você concorda, Dan? Concordo exatamente isso. Saúde é fundamental em todo o processo. Então, a gente precisa valorizar muito isso. Muito, 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 muito. Né? E tá Saúde é no processo inegociável. inegociável, né? A gente não vai percebendo, a gente só percebe quando perde. O quão importante ela é. Porque eu tinha uma autonomia total e de repente eu não tinha mais nada. Ou seja, eu não existia, né? Eu existia até ali. E aí, para mim, foi difícil. Então, saúde é fundamental. Observar todos os sinais, os mínimos que sejam, gente. Os mínimos que sejam. Discuta com outras pessoas, né? Que pode ser estranho para você, mas alguém pode, olha, dá uma pensada nisso, observa isso. É, Eu não, né, eu é, não tive isso, né? Então, é. para mim hoje é isso, é
e com calma, devagar e sempre, né? E não abrir mão dos sonhos que a gente tem para sobrevivendo com o que oferece para você, né? Sim. Então é isso. Você falou coisas muito interessantes, eu recomendo aqui para quem está nos acompanhando, se fez sentido o que nós estamos falando para vocês, compartilhe então essas informações com quem vocês estão naquela suspeita, nossa, tem uma pessoa que também está, né, nesse estado de exaustão. As palavras são sementes, e se está florescendo, está fazendo sentido no coração de vocês, então nos ajudem a deixar esse jardim mais bonito, para a gente viver uma vida que vale a pena ser vivida. Isso é fundamental. E, Dan, mais uma vez, obrigada pelo seu tempo, pela sua confiança. Você que agora vai encerrar a live, salva ela, por favor, porque o que eu disse aqui, né? Se fez sentido, compartilha vocês, vou estar lá no YouTube, e o Dan também, se quiser, vai compartilhar. Quanto mais pessoas chegarem à informação correta, melhor. A gente está quebrando vários tabus desde do início dessa semana Reacenda, né, com o próprio desembargador, com o Cortella, com todos os médicos que já passaram. Então, cabe a nós também, né, abrirmos a mente para atualizarmos o mundo em que estamos vivendo. Exato, é viver sem preconceito, né? Não dá para ter preconceito nesse caso. Vamos expandir a consciência, expandir tudo. E foi um prazer enorme compartilhar esse momento com você. E a gente se vê por aí, sempre. Vamos sim. Até breve, Dan. Obrigada mais uma Até vez. breve. Tchau, Até tchau. mais. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Obrigada.